Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal em áudio por Luiz Cláudio Santos. Título 3, Capítulo 4, artigos 54 a 62. Comissões permanentes. Capítulo 4, das comissões. Seção 1, das disposições comuns. Subseção 1, das disposições preliminares. Artigo 54. As comissões da Câmara Legislativa são: inciso 1, permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado, tendo por finalidade apreciar os assuntos e proposições submetidas ao seu exame e sobre eles emitir parecer, além de exercer o acompanhamento de planos e programas governamentais e o controle dos atos dos poderes executivo e legislativo, bem como exercer a fiscalização orçamentária do Distrito Federal no âmbito do respectivo campo temático e áreas de atuação, nos termos dos artigos 225 e 226. Inciso 2. Temporárias, as criadas para apreciar determinado assunto e que se extinguem ao término da legislatura ou antes dele, quando alcançado o fim a que se destinam ou expirado o prazo de duração, ou ainda se a sua instalação não se der nos 10 dias seguintes à sua constituição. Parágrafo 1º. Cada comissão terá um presidente e um vice-presidente eleitos entre seus membros, observadas no que couber as normas de eleição dos membros da mesa diretora. Parágrafo 2º. As comissões contarão com o assessoramento técnico e apoio dos órgãos da Câmara Legislativa. Artigo 55. Na constituição das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional aos partidos e aos blocos parlamentares que participem da Câmara Legislativa. Subseção 2. Das atribuições comuns. Artigo 56. Às comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe: inciso 1. Apreciar proposições e sobre elas emitir parecer na forma deste regimento interno. Inciso 2. Realizar audiências públicas com entidades ou personalidades representativas da sociedade civil ou com a população interessada. Inciso 3. Convocar secretários de Estado, dirigentes e servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal a prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de responsabilidade, a ausência sem justificativa adequada ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas nos termos da legislação pertinente. Inciso 4. Requerer, por intermédio da mesa diretora, informações a secretários de Estado ou órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal, na forma do artigo 40. Inciso 5. Receber petições, reclamações, representações ou queixas contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas. Inciso 6. Requisitar depoimento de qualquer autoridade ou servidor público e solicitar a oitiva de cidadão. Inciso 7. Apreciar e fiscalizar programas, planos regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Inciso 8. Fiscalizar atos que envolvam gastos de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Inciso 9. Realizar, com o auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ou determinar a realização de diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas nas unidades ou entidades administrativas da administração pública direta e indireta. Inciso 10. Exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, fundações e empresas controladas. Inciso 11. Estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou área de atividade, podendo promover em seu âmbito conferências, exposições, palestras e seminários ou assemelhados. Inciso 12. Solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional e da sociedade civil para elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento. Inciso 13. Apreciar as indicações previstas no artigo 143. Inciso 14.
fiscalizar ajustes, consórcios, convênios, acordos e decisões administrativas ou instrumentos assemelhados firmados entre o Distrito Federal e a União, estados ou municípios. Inciso 15. Propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, elaborando o respectivo projeto de decreto legislativo. Parágrafo único. As atribuições estabelecidas nos incisos 4, 5, 8, 10, 12, 14 e 15 deste artigo não excluem a iniciativa concorrente de deputado distrital. Subseção 3 das subcomissões. Artigo 57. As comissões poderão constituir subcomissões integradas por seus próprios membros, mediante proposta de qualquer de seus integrantes, para estudo de proposições, desempenho de atividades específicas ou trato de assuntos definidos no respectivo ato de criação, o qual indicará o prazo para a conclusão dos trabalhos. Parágrafo 1º. Nenhuma comissão poderá contar com mais de 3 subcomissões em funcionamento simultâneo. Parágrafo 2º. O plenário da comissão designará 3 membros para cada subcomissão, respeitado o princípio da representação proporcional. Parágrafo 3º. A subcomissão concluirá seus trabalhos com parecer ou relatório a ser submetido à deliberação do plenário da respectiva comissão. Seção 2. Das comissões permanentes. Subseção 1. Das disposições preliminares. Artigo 58. As comissões permanentes têm as seguintes denominações. Inciso 1. Comissão de Constituição e Justiça. Inciso 2. Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Inciso 3. Comissão de Assuntos Sociais. Inciso 4. Comissão de Defesa do Consumidor. Inciso 5. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Inciso 6. Comissão de Assuntos Fundiários. Inciso 7. Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Inciso 8. Comissão de Segurança. Inciso 9. Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Inciso 10. Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Subseção 2. Da composição e instalação. Artigo 59. As comissões permanentes terão 5 membros efetivos cada uma. Artigo 60. O número de lugares de cada partido ou bloco parlamentar nas comissões será definido pelo presidente da Câmara Legislativa no início da primeira sessão legislativa de cada legislatura e nas demais sessões legislativas até 5 dias antes da data das respectivas eleições, obedecidas às seguintes regras. Inciso 1. A representação dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares será estabelecida dividindo-se o número de membros da Câmara Legislativa pelo número de membros de cada comissão e o número de deputados distritais de cada partido ou bloco parlamentar pelo quociente assim obtido, sendo que o inteiro do quociente final representará o número de lugares a que o partido ou bloco parlamentar poderá concorrer em cada comissão. Inciso 2. Os lugares remanescentes serão fixados por escolha dos líderes pela seguinte ordem sucessiva. A linha A, da maior fração do quociente de proporcionalidade partidária para a menor. A linha B, maior número de legislaturas das bancadas, obtido pela soma do número de legislaturas que cada integrante tiver. A linha C, da maior bancada para a menor. Inciso 3. Os deputados distritais sem partido político ou de partido político com representação unitária farão sua escolha para os lugares que sobrarem após a escolha dos líderes, tendo preferência na opção o mais idoso entre os de maior número de legislaturas. Parágrafo 1º. Cada partido ou bloco parlamentar terá em cada comissão tanto suplentes quanto forem os seus membros efetivos, observado na substituição o disposto no artigo 81. Parágrafo 2º. As modificações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares que importem alteração da proporcionalidade partidária na composição das comissões prevalecerão de imediato para os fins deste artigo. Parágrafo 3º. Nenhum deputado pode fazer parte, como membro titular, de mais de 2 comissões permanentes, ressalvada a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Parágrafo 4º.
o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal somente poderá integrar comissão temporária de representação referida no artigo 70, inciso 3. Parágrafo 5º. É vedado a qualquer deputado ser presidente de duas comissões permanentes concomitantemente. Artigo 61. Estabelecida a representação numérica dos partidos e dos blocos parlamentares nas comissões, os líderes comunicarão ao presidente da Câmara Legislativa, no prazo de 5 dias, os nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, irão integrar cada uma delas. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara Legislativa fará de ofício a designação, se no prazo fixado a liderança não comunicar os nomes da sua representação para compor as comissões. Parágrafo 2º. Juntamente com a composição nominal das comissões, o presidente da Câmara Legislativa fará publicar no Diário da Câmara Legislativa a convocação destas para elegerem os respectivos presidentes e vice-presidentes. Subseção 3. Das atribuições e matérias específicas das comissões. Artigo 62. As comissões permanentes exercerão as atribuições que lhes caibam em razão da matéria, sendo vedado a uma comissão, inciso 1, exercer atribuições de outra comissão. Inciso 2. Manifestar-se sobre matéria que não seja de sua competência. Parágrafo único. A proposição que contiver matéria de mérito da competência de mais de uma comissão será distribuída às comissões respectivas pelo presidente da Câmara Legislativa, de ofício ou a requerimento de presidente de comissão ou qualquer deputado distrital. Atenção! Neste material, optamos por não gravar o áudio do conteúdo dos artigos 63 a 69C, referente às competências específicas de cada uma das 10 comissões permanentes, tendo em vista a baixa probabilidade desse conteúdo ser cobrado pela Fundação Carlos Chagas no concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma vez que essa banca não cobrou conteúdo semelhante nas provas para as casas legislativas que aplicou nos últimos 10 anos.